Boa noite, pessoal. Não sei de onde vocês falam, se quiserem botando no chat, né? Eu estou falando aqui de Porto Alegre e já quero pedir desculpas aqui se eu tiver uns barulhos, porque eu tenho uma academia de dança aqui hoje, estão com castanhola ali, Guto. Então, talvez tenha alguns Gustavo, eu acho que barulhos. eu fui um pouco indelicado também, né? Eu não te apresentei, né? Ah, Eu deveria ter te apresentado, é Gustavo que a Ferreira. gente se conhece há tanto tempo, É, né? me senti tão em casa que o Gustavo é secretário municipal de Transparência e Controladoria na Prefeitura de Porto Alegre, junto com o nosso prefeito Sebastião Mello, é jornalista especializado em gestão de dados, com experiências em jornais, assessorias e funções públicas. Foi coordenador do plano de governo do MDB, vitorioso, e que hoje está sendo colocado em prática, então, a gestão, como eu disse, do nosso querido amigo e prefeito Sebastião Mello, e vai falar sobre o módulo 2 do nosso curso de cidadania, a democracia e o poder da participação. Agora, oficialmente, a palavra é contigo, Gustavo. Tá bem, Guto. Obrigado, boa noite. Eu vou ser bem rápido aqui. Eu vi que é uma turma pequena, geralmente a juventude é mais inquieta e gosta de falar, então isso é muito bom. Pessoal, a gente, de fato, para vocês entenderem o histórico, a gente ganhou essa eleição aqui em Porto Alegre, numa coalizão muito ampla, democrática e participativa. Durante a pandemia, obrigado, não sei se foi a Tati que botou ou quem botou a apresentação. Durante a pandemia, a gente já construiu todo o plano de governo do Sebastião Mello, e, e toda a campanha a partir da participação das pessoas. Através de lives temáticas, nós fizemos 25 encontros que resultaram num plano do governo muito robusto, que tem a transparência e a participação do cidadão como um dos elementos fundamentais, né? É, da minha área, que a gente criou, eu vou entrar em detalhes depois, uma secretaria de transparência. Por que uma secretaria de transparência? Porto Alegre é uma capital, né? Ela é grande, e a gente seguiu uma lógica internacionalmente aprovada de unificar o relacionamento cidadão, o controle de contas, mas numa perspectiva de ensino para a cidadania, de trabalho para a cidadania, que a gente vai entrar, vai conversar ao longo do processo. Bom, como vocês devem ter lido o material, né? E é um material muito bem feito pela Fundação. Eu vou repassar, eu não vou detalhar o material, mas a gente vai dar algumas pinceladas. O Guto me deu meia hora aqui, que eu vou cumprir a rigor dessa vez, Guto. E, e depois a gente pode conversar algumas coisas, quero mostrar algumas questões de participação popular, como se faz hoje, dentro de uma visão já de inovação mais moderna. Mas vamos lá. Primeiro que o nome oficial, né, é a democracia e o poder da participação. E eu estou dizendo que é um convite à participação cidadã. Então, já é ótimo vocês estarem participando aqui. Isso é sensacional. Antes de entrar propriamente dito no conteúdo, a gente precisa lembrar que a democracia ela é um elemento da Grécia Antiga, e a Grécia Antiga separava muito bem duas coisas, que era a técnica, né, a tecneia, e era a areté. O que era a areté? A areté era a conduta do homem grego. Essa conduta de honra, de ética, de civilidade, de cidadania, né? Eles diziam, Platão dizia isso, que a gente precisa fazer com que o homem entenda aquilo que é bom e belo, né? Precisa dar elementos para isso, né? Inclusive para a cidadania. E nesse sentido, os gregos valorizavam muito a democracia e eles usavam uma analogia que era a analogia das pedras do rio. O que acontece? No embate, numa guerra, alguma coisa assim, tu tem o quê? Olha a Rússia e a Ucrânia. Tu tem as pedras se batendo, as pedras se chocando. Isso não é a democracia, isso é um embate. O que é a democracia? A democracia, imagina pedras no leito do rio. O leito faz com que as pedras se mexam. E no momento que elas vão se mexendo, elas não batem de frente e se quebram, elas vão se moldando. Elas dão uma batidinha delicadamente. E este processo todo faz com que o fluxo do rio tenha as pedras não machuquem mais os pés, as pedras cumpram a sua função. Este arredondamento das pedras é fruto desses pequenos atritos em que elas vão se aprimorando. Essa é a função da democracia.
não é ter pedras pontiagudas que se chocam e destroem umas às outras, mas é fazer uma construção conjunta, o arredondamento da pedra, o arredondamento das arestas. Pode passar, por favor? Bom, e aí eu separei, né, para valorizar um pouquinho o nosso partido, né, separei ali 15 conceitos fundamentais, super legais, são importantes ali, e que estão lá no livro. O primeiro deles é o básico. Democracia é um dos eixos fundamentais da Declaração, perdão, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso está, assim, isso é um preceito assustador quando a gente vê um processo nacionalista, extremista, tanto para a direita quanto para a esquerda no mundo. Não sei se vocês acompanharam agora na Coreia do Sul, ganhou a extrema-direita, em alguns locais está ganhando a extrema-esquerda. Aqui no Brasil, infelizmente, o debate está entre polos, né? Sendo que a democracia é um preceito da construção do homem universal. Então, isso está muito legal, está bem no início da apostila. Depois, logo adiante, eles começam assim, por que a participação cidadã? Isso é interessante. Por que teve uma crise? Por que vivemos uma crise da democracia representativa? E aí, o texto traz 5 elementos importantes. O personalismo. Olha que isso é muito interessante. A gente vê isso muito, inclusive, dentro do nosso partido. Tu não vê correntes de pensamento, grupos que é personalismo, né? É o grupo do fulano digital, é o grupo de não sei o quem. Não são as pessoas que têm uma batalha em comum. Não que não exista, gente, mas o personalismo é muito forte. O particularismo, que entra nessa mesma linha. O patrimonialismo, entendeu? As pessoas gostam de seguir alguém, tem alguma coisa impressionante. Eu preciso de um líder, né? E nós precisamos de líderes, mas os líderes eles não podem ser maiores do que o projeto não pode ser o líder. E, naturalmente, 2 elementos muito caros a mim, que é a corrupção e o clientelismo. Então, assim, o personalismo, particularismo, patrimonialismo, corrupção e clientelismo foram fundamentais para essa crise da democracia representativa. Isso está ali na página 6. Terceiro tópico, um pouco mais adiante, a cultura participativa. O governo democrático configura-se pela transparência do poder. Isso é fundamental, assim, essa questão de transparência, porque o que acontece? O que acontece? A gente precisa construir políticas claras e que tenham acesso a todos. Olha que interessante. A gente tem hoje a participação digital. Esse é o principal. Mais do que um portal transparência, por exemplo, em Porto Alegre, nós estamos refazendo o portal transparência. Nós temos, Guto, um portal transparência que segue toda a recomendação legal. E o nosso portal é uma droga, gente. Ele é muito ruim. Ele é insuficiente. Eu preciso dar 10 cliques para chegar numa informação. Isso não é um portal transparência. Por isso que nós estamos agora fazendo a confecção de um novo. O orçamento participativo, que é uma forma excepcional de democracia participativa, ele foi, infelizmente, absorvido pelo PT, como se fosse algo essencialmente do PT. De fato, quem primeiro trabalhou com a democracia participativa foi o PT. Agora, eles não são donos dessa dinâmica que cresceu, que fortaleceu aqui em Porto Alegre, e ao longo do tempo ela se mostrou errônea. Uma hora nós podemos conversar sobre isso. E tem algo extremamente novo dentro dessa relação de cultura participativa, que é o governo aberto. O que é o governo aberto? Ao invés de quem trabalha numa prefeitura, no governo do estado, no governo federal, resolver todos os problemas para a sociedade, ele diz o seguinte: sociedade, vem me ajudar. Para isso, eu vou disponibilizar as informações. Por exemplo, eu quero melhorar o atendimento de saúde, porque está faltando vagas. Então, o que eu faço? Eu vou te disponibilizar o número de vagas, os médicos, especialistas. Me ajuda a ter soluções para isso. Isso é um processo de governo aberto que Recife, fui visitar nosso amigo Murilo lá em Recife, e em Recife eles fazem isso. Eles já estão fazendo contratações no processo que chama de Open Innovation, que nada mais é do que um governo aberto, um governo com a participação das pessoas. É muito interessante. É muito interessante. É óbvio que, por melhor que sejam os técnicos de uma prefeitura ou de um governo de estado,
se tu tiver a participação de mais gente, a chance daquele teu produto dar certo, daquele teu governo dar certo, daquele teu projeto dar certo é muito maior. Tá? Bom, gente, 4, canais de participação cidadã. Isso é bem importante. Aqui em Porto Alegre, a gente cuida do 156, da ouvidoria, da Lei de Acesso à Informação, então, canais de denúncias, de sugestões, de pedidos de protocolo. Alguns alguns canais que são mais conhecidos. O de relacionamento com o cidadão, a maioria das cidades tem um 156. O Open Innovation, que é essa forma de construção cidadão. O Cidade Educadora, que isso é bem interessante, e para vocês que estão aí nesse desafio que são lideranças do presente e do futuro, a gente tem se dado conta que não adianta fazer uma super revolução, mudanças absolutamente interessantes na cidade e tal, por exemplo, tecnológicas, se tu não tiver quem saiba usar isso. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Eu cuido aqui de um aplicativo que chama 156 Mais Poa, para as pessoas fazerem pedidos de poda, tapa-buraco, vaga em hospital, etc. e tal. Elas fazem pelo aplicativo. De cada 3 pessoas que baixam o aplicativo, 2 não sabem usar. Quer dizer, a gente tem um processo de analfabetismo digital. Então, não adianta eu investir, agora nós estamos investindo 15 milhões no sistema novo, se a pessoa lá na ponta não souber usar. Então, educar a cidade, né, é uma coisa que o prefeito Melo sempre fala, que uma cidade inteligente se faz com pessoas inteligentes. Quer dizer, uma cidade conectada se faz com pessoas conectadas. Uma cidade cidadã se faz com cidadãos de verdade. Esse é um processo super importante. E a última questão do governo aberto, que eu vou passar adiante. Outro elemento que eu destaquei, outro conceito que eu destaquei, o voto. O livro ali, deixa eu ver a página, ali pela página 19 e 20, eu esqueci de anotar, mas é mais ou menos pela 19 e 20, ele fala uma coisa bem interessante. O voto não é um fim, o voto é um início. No momento em que tu vota no candidato, aquele cara se elege, tu vira sócio daquele mandato, tu é responsável por aquele mandato. A gente criou uma cultura muito ruim de não participação. A gente elege o cara, vou lá, voto no Guto, elejo o Guto e diz assim, Guto, igrejinha contigo, agora tu resolve minha vida. Não! O Guto tem que fazer a governança, mas as pessoas têm que fazer essa construção conjunta. Vocês entendem? O voto faz com que, ipsis literis, o que diz o livro, que quem vota tem a obrigação de acompanhar, conferir, cobrar o representante. É isso. Isso é votar consciente, é entender que o voto me faz ser partícipe daquele deputado, deputada, governador, prefeito que eu elegi. Ou não, né? Às vezes a gente não elege. Mas é importante. Voto é uma porta de entrada. Outra questão é a importância do terceiro setor. Isso é muito legal, gente. Aqui em Porto Alegre, nós temos um movimento que eu vou explicar para vocês rapidamente ali, que chama Pacto Alegre. A gente tem empresários, entidades, ONGs, universidades. Por que a gente fica enclausurado em salinhas dentro de um próprio governo, de um governo, se a gente pode chamar todo esse pessoal num movimento que a gente chama de quádrupla hélice, que são o público, o privado, as universidades e as organizações do terceiro setor, para ajudar a construir uma cidade. E é isso que a gente está fazendo aqui em Porto Alegre, eu vou explicar para vocês logo adiante. A outra questão é o voluntariado. Aí é bem legal, porque tem uma campanha do National Geographic, né, Netil, canal, que ela chama O que você faz importa. E o que tu faz importa. A gente muda a sociedade pela cultura do exemplo. Isso é bem interessante, assim. Às vezes a gente acha que aquelas pequenas coisas que a gente faz, olha, coisas simples, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu jogo beach tênis aqui, né, na areia. Se tu sai de uma quadra de beach tênis, quadra pública, e na hora tu emparelhar aquela quadra para o próximo jogar, daqui um pouco o próximo, eu recebi essa quadra arrumadinha, eu vou deixar arrumada para o próximo. Cultura do exemplo. Às vezes a gente pensa que são grandes coisas que mudam,
Daí a importância de separar o lixo, sabe? Pequenas coisas. Olha que interessante, ó. Na página 24 do livro, da apostila de vocês. O desafio não é mais o legislativo, mas sim o estímulo às práticas de voluntariado como exercício pleno da cidadania. Isso já está caracterizado como algo necessário para a mudança dentro de uma construção cidadã. Vamos lá. Cidadania e partidos políticos. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Platão já dizia isso, é uma frase super conhecida. Então, eu quero dizer que se vocês estão aqui nesse curso e com a pretensão de participar de cargos eletivos, seja nessa eleição, seja nas próximas, eu quero dar os parabéns para vocês. Chega de ficar parado, né? E aí tem duas coisas bem importantes. Tem duas coisas importantes. Uma, dentro dessa participação política, é ser militante. E a outra é ser ativista. Olha que interessante isso. Nós somos militantes do MDB, mas nós temos causa. Eu tenho uma causa que é a causa da transparência. Eu sou um ativista da transparência. Tu não consegue ser um ativista de tudo. Claro que a gente tem que entender o todo. Vai ser ou saúde, ou causa animal, ou transparência, ou educação, ou segurança. Essas são essa nossa atividade enquanto ativista. Partidariamente, a gente é militante desta causa e militante dentro de um partido. Então, isso é bem interessante, assim, porque, por exemplo, estes conceitos que a gente está trabalhando de participação cidadã, eles não são ideológicos, seja de esquerda, direita, eles não são exclusivos do MDB. Agora, dentro do MDB, a gente precisa ter alguns preceitos que a gente deve seguir, concordando ou não, porque somos militantes do partido. Podemos ser ativistas da nossa causa, mas somos militantes do partido. Mais um ponto. Política se faz em todo lugar. Cargo eletivo. Claro que se faz em todo lugar, mas se faz em todo lugar. Todo. Movimento social, na fundação. Aqui, esse movimento que a gente está fazendo, liderado pelo Guto, ele é um movimento, sim, político, né? Evidentemente. Estamos discutindo a participação, a democracia, a transparência. Isso é um movimento essencialmente político. E, hoje em dia, mais do que isso, a política se faz em todos os mundos. Quais mundos? Mundo real e mundo digital. E muito mais a gente faz hoje no mundo digital. E aí é um cuidado que a gente tem que ter, e uma responsabilidade que nós temos como agentes públicos, que é de não propagar fake news. Tem uma outra fala que eu costumo fazer muito sobre fake news, ela está cada vez mais requintada. Existe toda uma lógica por dentro da fake news, mas nós temos obrigação de conferir informações e não passar fake news adiante. E aí tem uma coisa super complicada, nós temos muita gente, não sei como é que é nos estados de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos... Bom, é só juventude aqui, né, Guto? Vou dizer, a gente tem muita gente velha, muita, que adora uma fake news, e gente que tu respeita, que fica passando tudo adiante e faz um desserviço à democracia. E eles acham que estão certo, porque qual é o grande mérito da fake news? Eles nos dizem aquilo que a gente quer ouvir e que eles sabem que a gente concorda com aquilo. Só que eles nos dão falsas evidências de algo inventado. É absurdo, ao ponto de chegarmos a uma terra plana, né? E, por fim, eu não consigo ler o último ali, se dá para descer um pouquinho a apresentação, mas é a questão que eu acho que fecha aqui. É um tópico bem importante ali, mais ou menos pela parte... tá, aqui, tá, já lembrei, obrigado. É que exercer cidadania é ser agente de transformação social. E esse é o objetivo de agentes políticos, e esse é o objetivo de estar aqui e, a partir daqui, ir para a rua. A gente precisa fazer isso. Fico super feliz que a FUG esteja trabalhando com o Brasil inteiro, vários estados, mas que tenha esse foco na juventude. A juventude é bem importante. Aqui no Rio Grande do Sul, agora, a juventude ganhando muito espaço dentro da executiva estadual. O Norton, não sei se ele está conosco aqui, mas o Norton assumiu um papel importante ali, a secretaria-geral ali do Estado. Quer dizer, é um espaço que a juventude ganha pela maturidade que o movimento jovem tem
criado dentro do MDB do Rio Grande do Sul, e eu sei que no Brasil ele também anda muito bem. Vamos adiante? Isso. Obrigado, Tati. Bom, deixa eu falar rapidamente aqui da Secretaria Municipal de Transparência e a Educação Cidadã. O que é essa secretaria, para vocês entenderem a parte prática, né? Qual é o papel que a gente exerce aqui? Nós temos a unidade de relacionamento, que é a 156, relacionamento direto com o cidadão, a diretoria de transparência, que trabalha com a lei de acesso à informação, eu vou passar uns números para vocês no próximo, e o portal Transparência, além da abertura de dados, a ouvidoria geral do município, que é só reclamação, a Controladoria Geral, que cuida do controle interno, auditoria e despesa pública. O que faz? É as contas do prefeito. É quem libera os pagamentos, analisa, investiga. Nós estamos investigando um caso no nosso governo, um caso de uma suspeita bem grave de corrupção, e nós estamos investigando e amanhã tem uma reunião com o Ministério Público. Tudo por quê? Porque o prefeito apoiou. Se tem corrupção, tem que investigar. Isso é ótimo. Nós temos a Corregedoria Geral do município, em que a gente faz todas as investigações administrativas, e aí tem uma coisa bem legal, a gente recebeu ontem o Corregedor Geral da União, e ele nos doou um sistema para acompanhamento das sindicâncias, porque hoje em Porto Alegre, na maioria das cidades, cada um faz a sindicância como quer. Então, eles nos doaram um sistema, nós estamos customizando, e Porto Alegre vai ser a primeira capital do país, uma das primeiras cidades a adotar o sistema chamado EPAD. Cuidamos ali também da Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que os agentes públicos vão ter que cuidar muito de agora em diante, tá? Porque vai dar multa a partir de R$10.000. E aí tem todo um trâmite, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que tu tem a transparência, tu tem que proteger os dados do cidadão. E aí como é que tu discute isso, né? Nós estamos trazendo aqui para Porto Alegre o primeiro fórum de representantes das capitais em LGPD, organizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e nós vamos ser a primeira capital a recepcionar. E a ideia é discutir com as capitais como é que a gente avança nesse quesito. E, por último, o compliance. E o compliance é, basicamente, agir de forma íntegra. E é o óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito e precisa ser ensinado. Pode passar um pouquinho, por favor? Só para vocês entenderem o volume, né? A gente não se apresentou, não sei de onde vocês estão falando, mas Porto Alegre é uma cidade de mais ou menos 1 milhão de habitantes. Nós temos ali, e isso é legal porque isso é participação cidadã, quase 900 mil chamadas que nós recebemos no ano passado pelo 156 para informações ou para protocolos, para pedido de alguma coisa. Foram 300 mil protocolos. Informações o cara quer saber o telefone do posto, endereço, escola, mas as informações, os protocolos, é pedido de serviço. Isso pode ser tanto pelo quanto pelo celular, web, WhatsApp, a gente tem vários canais assim. Nós aumentamos, olha que interessante, 41% nas ligações, 41% de aumento na entrada de pedidos. Porque aí tu tem o cidadão pedindo o que a prefeitura faça. A partir daqui, só para vocês entenderem um processo, a gente juntou todos os pedidos de buraco. E aí mapeamos todos os pedidos de buraco. E aí o secretário aqui de Serviços Urbanos, ele está fazendo o recapeamento da cidade, não a partir apenas do que ele acha, mas a partir deste mapa de calor dos locais que mais tem reclamação de buraco. Entendeu? Então, tu usa essa participação cidadã para fazer a gestão. A ouvidoria, a gente criou um sistema e estabelecemos um canal maior, nós tivemos quase 8 mil protocolos de ouvidoria, 8 mil reclamações. O que a gente faz? Tem uns que reclamam porque são chatos, tem muita denúncia, mas pelo menos uns 20, 25% dessas reclamações, em torno de 2 mil mais ou menos, elas servem para nos apontar erros. E aí a gente vai lá e discute com o gestor como melhorar isso. Participação cidadã, mais uma vez. E o outro é a Lei de Acesso à Informação, que acabou de fazer 10 anos. Eu dei uma palestra bem interessante. Olha como é que é legal a participação da sociedade civil. Foi feito no sábado, mais de 20 pessoas da sociedade civil aqui em Porto Alegre se reuniram
para analisar e encontrar falhas no nosso sistema de abertura de informações e de acesso à informação. Então, é bem interessante assim. Mas em Porto Alegre, a gente conseguiu aumentar de 65% de retorno para 92%. Então, quase tudo é respondido. E aí, o que acontece? Aqui tu usa para fazer gestão também. Por quê? O cara, por exemplo, eu tive um pedido das 3, 4 cidadãos pedindo o quê? Eu queria saber os professores que estão em cada uma das escolas. São 96 escolas municipais. Tá bem. Pediram uma vez, pediram outro, pedimos outro. Agora, a gente pegou e solicitou para que a Secretaria de Educação colocasse todas essas informações no site da Secretaria. Porque ela está lá. Porque se eu tenho 6, 7, 8 pessoas que querem essa informação, é sinal que essa informação é importante. Assim que a gente vai fazendo a gestão com a participação cidadã. Mais um pouquinho? Bom, e aí tem uma questão importante. A gente precisa educar o cidadão. Não é só cobrar. E, nesse sentido, a gente montou a Secretaria de Transparência e a Prefeitura de Porto Alegre, entraram ou voltaram a entrar numa rede internacional que tem mais de 500 cidades no mundo, que chama a Rede de Cidades Educadoras. O que essa rede tem? Ela tem 20 princípios para tornar a cidade melhor. Ela surgiu em Barcelona e quem capitaneou isso foi um urbanista chamado José Piquet, que nos assessora aqui, e ele diz uma coisa, ele diz, olha, as pessoas acham que Barcelona mudou porque revitalizaram o Porto, centro, etc. E tal. Ele disse, não, ela mudou porque as pessoas mudaram. As pessoas pararam de ser catalãs, ali no cantinho, ser bairristas, né? E passaram a ser cidadãos do mundo, que entenderam a sua importância na construção de uma cidade. Elas se compreendem como parte deste processo, parte dessa cidade. E aí, dos 20 princípios das cidades educadoras, alguns a gente puxou para dentro da Secretaria Municipal de Transparência, né? Por exemplo, a cidade educadora deverá fomentar a participação cidadã com a perspectiva crítica e corresponsável. A gente tem feito isso. Estimular, eu vou mostrar na prática logo em seguida. Estimular a participação do cidadão. A gente faz isso. É um estímulo constante assim que a gente faz. Garantia de qualidade de vida adequada para os habitantes. Isso é bem importante que a gente faz também pelo gerenciamento. A gente faz. Tem 1 milhão de coisas para fazer, mas a gente começou a discutir nessa perspectiva. Formação que permita ao cidadão ajudar os seus filhos a crescer e aprender a cidade no espírito de respeito mútuo. Bonito isso, né? E possível. Gerar a possibilidade do cidadão ocupar um lugar na sociedade. Todo mundo, isso é bem legal, todo mundo tem que ter um papel. E tem muita gente, a gente tem descoberto, muita gente que quer ajudar, voluntariamente, inclusive, e o pacto é isso um pouco, quer ajudar e não sabe como. E talvez uma das grandes funções do poder público no século XXI, nessa terceira década do século XXI, seja fazer essa governança com aqueles que querem ajudar e não sabem como. Então, isso é bem interessante. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente criou um projeto que chama Prefeito da Praça. As praças eram abandonadas, Porto Alegre tem 700 praças, então agora os cidadãos recebem um título de prefeito da praça. E aí eles têm preferência para ajudar a capinar, iluminação, limpeza. Já são mais de 60 prefeitos de praça e tem funcionado muito bem. Tá bom, Guto? Vou rapidinho. A garantia da informação para o cidadão e etc. e tal. Depois eu compartilho essa apresentação com vocês. Vamos adiante, Tati. Bom, deixa alguns exemplos de construção de cidadania conjunta. Aqui em Porto Alegre, a gente criou, então, o Pacto Alegre. O Cidade Educadora faz parte do Pacto Alegre e a Prefeitura faz parte do Pacto. Olha como é que é o Pacto. Eu tenho algumas ações da Prefeitura, PMPA, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e algumas da sociedade civil. Dentro desse projeto, por exemplo, Cidades Educadoras, eu tenho, lá em verdinho, são as secretarias que estão nisso, educação, transparência, cultura, esporte, etc. e tal. Tenho muitas instituições de ensino, Colégio Marista, a PUC do Rio Grande do Sul, a Unicinos, que é uma outra instituição grande, empresas,
como a Gerdau, como a Monteiro Lobato, como o grupo Escola, que é um grupo de educação, né? Terceiro setor lá, como o Sistema S. Então, a gente junta todo mundo. A gente lança os projetos e uma vez por ano, já está no terceiro ano, está fechando o terceiro ano agora em maio, as pessoas votam, eu quero ajudar nesse projeto. Só que não é ajudar, vamos bater palminha, é ajudar, né? Deixa eu dar um exemplo concreto, desce um pouquinho ali, Tati, por favor. Não sei nem se é a Tati que está fazendo isso, mas... Desce a apresentação, por favor. Isso, obrigado. Por exemplo, aqui tem um exemplo de algo que está funcionando em curso. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre tinha um projeto, tinha um recurso do Ministério da Justiça para a reforma de postos de saúde usando mão de obra de apenados. Um projeto super legal. Estava parado há 3 anos. Por quê? Porque não havia engenheiros ou arquitetos para poder fazer os projetos. Então, a gente pegou a Secretaria de Saúde, a SUSEP, que cuida aqui dos apenados, e uma entidade do terceiro setor chamado Arquitetos Voluntários, que é como o Médicos Sem Fronteiras, só que é de arquitetos, que estava no pacto. Hoje, o que está acontecendo? Os Arquitetos Sem Fronteira estão fazendo os projetos para a Prefeitura de Porto Alegre. Dinheiro de um, apenados de outro, uma coisa super bonita. Vamos mais uma. Mais uma. Aqui, ó. Esse outro aqui, ó, envolve muitas instituições. A gente quer levar inovação para uma escola, para as escolas públicas do município, e estamos começando com um piloto. Um projeto de mais de 500 mil. Quem é que está botando dinheiro? Gerdau. É um empresário grande aqui, está botando dinheiro. As instituições estão nos ajudando a montar toda a parte pedagógica. A Dell agora acabou de entrar e deve doar computadores. Nós escolhemos uma secretaria e a Secretaria de Transparência, junto com a Educação, está fazendo esse piloto para transformar ela num case de inovação numa periferia da cidade, numa escola lá com 300 alunos, e a gente quer fazer isso como exemplo. Vamos lá, porque eu vou cumprir hoje o horário, Guto. Pode adiante. Depois, pode adiante, por favor. E aí, para terminar, é só uma pequena provocação, gente. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Vocês são muito jovens, talvez não lembrem muito do Gabriel Pensador, assim. Mas essa questão da participação, de vocês estarem aqui, desse processo todo que a FUG está proporcionando, de escola de líderes, etc. e tal, me lembra muito a necessidade que a gente tem que deixar de ser passivo, né? E aí tem uma música do Gabriel Pensador que chama Até Quando, né? E olha que legal ela. Eu não vou cantar, tá, Guto? Não te preocupe. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Isso eu acho muito forte. Muda que o medo é um modo de fazer censura. Interessante, hein? Até quando você vai levando porrada, até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar levando porrada, até quando vai ser saco de pancada? Então, eu termino aqui já elogiando vocês, porque vocês não estão esperando até quando. Chico Buarque que dizia, quem espera nunca alcança. E vocês estão aqui participando numa quarta-feira à noite de um curso com um cara aqui do Sul, que está tentando fazer alguma coisa diferente, colaborando com a Fundação Ulisses Guimarães. Gente, muito obrigado e estou à disposição aí os próximos minutos. Obrigado, professor Gustavo. Nós vamos abrir agora para 5 perguntas. Então, quem tem interesse em fazer alguma pergunta, por favor, ergue a mãozinha aqui das reações do Zoom, que nós vamos liberando o microfone. Alexandre, quer falar? Alexandre, pode liberar seu microfone.
O próximo pode ir eu. Eu só resolver um probleminha. O próximo pode fazer a pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo com vergonha? Guto, não esquece da lista de presença no chat. Eu Para você coloquei lá no falar. chat o link da lista de presença para o pessoal preencher. A juventude está meio tímida, viu, Gustavo? Tranquilo, eu sou um cara tímido também, não tem problema. O importante, Guto, é que a gente sabe que essa questão dos cursos são importantes, o debate é importante. O importante é que o pessoal está aqui, está acompanhando. O material da FUG é muito bom, ele é muito bom. Eu não sei se existe alguma fundação partidária que tenha um nível de aprofundamento tão bom nos seus conteúdos, num processo que, quando eu era da juventude, já tinha começado, assim. Isso é um processo do quê? Uns 15 anos, mais ou menos, né, Guto? Então é muito 15 bom. anos, Fábio. 15 anos. Então, 15 anos eu ainda era da juventude, agora já não sou mais. Eu também. O Bruno Barros tem uma pergunta, ergueu a mão aqui. Bruno, pode abrir o microfone e a câmera, por favor, e fazer a pergunta. Oi, boa noite. Eu não estou conseguindo ligar a câmera aqui, que está um pouco ruim a internet aqui, passou o dia bom. chovendo aqui no Rio. Mas a minha pergunta é relacionada sobre a questão do ensino. Teve a mudança do ensino da grade educacional, então minha pergunta é se o novo ensino médio ele proporciona um campo melhor para essa proposta que o MDB em Porto Alegre tem, ou é algo assim que pode ajudar ou também não pode, algo assim paralelo? Então, minha pergunta seria isso, porque se trata de algo nacional, né? Mas de um plano municipal. Então, essa é a minha pergunta. Bruno, o que acaba acontecendo a gente tem discutido isso muito com a Secretaria de Educação, né, aqui do município. Não é a grade que muda, né? Não é o novo modelo que vai mudar, mas é tu incluir alguns conteúdos dentro do dia a dia das escolas. O que está acontecendo? Essa coisa de ensina português e matemática, o que importa é o IDEB. Isso é muito antiquado. Eu acho que precisa ter uma forma de medição, mas não dá para ser só para o Enem, ou só para o vestibular, ou só para tirar nota. A gente precisa formar cidadãos. A gente sabe que a gente tem um problema muito sério aqui, que são com os concursados. O que a gente identifica na prefeitura, em várias áreas? Tem gente que estuda para fazer concurso. E aí a pessoa não viveu. Ele só estudou e passou numa prova. Que bom, parabéns, tu passou e tal. Mas boa parte dos servidores não aprenderam, não tem vivência para fazer uma boa gestão pública. Por quê? Porque eles estudaram para português, para matemática, direito administrativo, para passar na prova. Então, assim, a questão do novo ensino médio, se ela vier acompanhada por uma formação para o mundo, para a vida, ótimo. Agora, cá entre nós, a gente costuma ver muita mudança de modelo de ensino que é para inglês ver. E eu acho que esse é mais um limitado nesse sentido. Em Porto Alegre, como as escolas públicas praticamente tem 2 escolas de ensino médio,
o resto é tudo ensino fundamental, né? O foco um pouco é a educação das crianças, mesmo pela cultura do exemplo. Nessa escola Saint-Hilaire, a gente tem trabalhado com gamificação, ensinar eles a aprender jogando, e tem trabalhado com alguns processos de valorização de cidadania com os pequenos, que é um pouco mais fácil, assim. Só que, assim, se tu preparar bem os pequenos, tu consegue preparar o jovem, tu consegue preparar o adulto. Então, esse é o começo que a gente está fazendo aqui. O Estado não tem essa visão. Quando o MDB estava no Estado aqui, o governador Sartori tinha um projeto muito importante ligado à Secretaria de Segurança, que trabalhava com o conceito de segurança cidadã, que é bem importante, assim. Infelizmente, o atual governo, do governador Eduardo Leite, abandonou essa perspectiva, assim. Mas eu acho que tem que levar isso para a sala de aula, mas tu não vai ter uma disciplina de cidadania. Mas por isso que a gente fala, mais do que educação, em criar uma cultura de participação cidadã. É isso. Não sei se eu te respondi, mas é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Eu tenho um questionamento, até um pensamento, não quero dizer que é muito complexo, que eu acredito que, de acordo com o seu conhecimento, o senhor pode explanar um pouco para todos nós, né? E até para mim aqui, né? Atualmente eu faço parte de uma secretaria no município de Manaquiri, no estado do Amazonas, que ela faz um trabalho voltado para indústrias, comércios, serviços e turismo. E o meu papel, basicamente, é poder apoiar projetos de empreendedorismo local. E a gente tem visto, ultimamente, né, um avanço muito grande por parte da educação municipal em querer inserir o empreendedorismo dentro das escolas, o ensino de empreendedorismo dentro das escolas. E eu acredito que, num todo, até para que o cidadão, para que a criança, o adolescente, o jovem, ele tenha um pouco mais de propriedade para falar sobre gestão, eu até defendo, né, que a escola, ela de alguma forma ensine isso, né? E o meu questionamento que eu faço, né, é um pensamento que eu quero trazer aqui para o debate nessa noite, que o senhor defende uma iniciativa por parte do governo federal que estimule a gestão e o empreendedorismo dentro das escolas, ou o senhor defende o protagonismo municipal para que cada um venha fazer como bem entende nos segmentos de gestão e de empreendedorismo? Eu não tenho... Tudo bom, Alexandre? Eu não tenho dúvida nenhuma que as políticas de construção cidadã, elas são no município. As pessoas vivem no município. O governo federal e os governos estaduais, eles têm como colaborar, e acho que devem colaborar, na questão mais ampla, né? Mas a gente tem que fazer... Tem dois processos ali. O primeiro, sim, o empreendedorismo é fundamental. Não existe mais aquela coisa de para entrar numa empresa e ficar 30 anos. Isso não existe mais. É muito difícil. Então, tu precisa ter gente que se atualize, gente empreendedora e etc. e tal. E aí, mais do que isso, a gente tem que qualificar essas políticas de fomento também. Então, olha só, olha que interessante, por exemplo, na Finlândia, tem um pessoal montou um projeto de empreendedorismo para jovens empreendedores que tem 97% de acertabilidade depois de 3 anos. Quer dizer, monta um negócio e depois de 3 anos ele está funcionando. No Brasil, é 60%. Então, por que eles conseguiram isso? Usando governo aberto, dados, inteligência. Olha o que eles fazem. Chega lá o Alexandre e diz o seguinte: eu quero montar uma barraca de cachorro-quente. Só que daí, tá, mas aonde? Quero morar aqui na rua tal. Só que já tem 2 barracas de cachorro-quente. Ele disse, cara, aqui não dá. Agora, Alexandre, se tu quiser um financiamento para o teu negócio e tu quiser montar uma farmácia, aqui não tem farmácia nessa região. Então, eles começaram a mapear as potencialidades econômicas
e orientar a juventude para isso. Isso é uma função do poder público. E aí sim, fazer, eu acho que o microcrédito e o crédito é bem importante, já que está nessa secretaria, isso é bem importante, conseguir fazer esse mapeamento. A outra coisa, a gente precisa, isso que eu estou falando existe, e eu acabei de descobrir isso em Recife, achei muito interessante. Tem um processo que vem antes do empreendedorismo, que é a educação para o dinheiro. Isso é muito legal. O governo que o MDB faz parte, a cabeça é PSB, mas o MDB tem lá 2 secretarias, eles ensinam as pessoas a viver com aquele dinheiro. Porque o que a gente faz? Se eu ganhasse mais... Não, parei. Se tu ganha 2.000, vive com 2.000. Se tu ganha 1.000, vive com 1.000. E eles te ensinam a viver com isso. A partir daí, eles te ensinam a guardar e a partir daí te ensinam a investir. E a outra coisa é o seguinte, as políticas de empreendedorismo, isso é um outro projeto também, que eu lembro de cabeça, que o tema me interessa também, que é em Rosário, na Argentina. Para tu mudar, para tu colocar a cultura do empreendedorismo, né, enquanto participação cidadã, mas a cultura do empreendedorismo não pode ser uma pessoa da família, tem que ser a família inteira. Se tu vai, quando tu vai lá educar a criança, tem que educar os pais também. Quando tu vai ajudar o jovem, tu tem que ajudar a família inteira, para que eles entendam todo esse processo. E tu tem uma rede de apoio dessa cultura empreendedora, dessa cultura de participação. Porque senão não funciona. Então, assim, sim, tem que ir para a escola, não tenho dúvidas nenhuma que quem conhece a cidade, consegue mapear, consegue ajudar e consegue entender as necessidades empreendedoras é o município. A função é do município. Mas o governo federal tem condições, verba, inclusive, e ele podia, sim, criar um projeto amplo, respeitando as especificidades de cada local, mas dando um apoio técnico, porque tem gente muito boa em Brasília, eles têm possibilidade de contratar gente muito boa. Então, eu acho que tem que ter uma governança. E o que eu faria, eu buscaria apoio do terceiro setor. As universidades, elas têm muita inteligência concentrada, olhando só para dentro. Então, no teu lugar, eu iria procurar algumas pessoas dizendo, olha, pensa um pouco, o sentido da universidade não é só dar diploma, mas é ajudar a construir, ajudar no desenvolvimento das cidades, desenvolvimento dos estados. Então, essa parceria pode ser algo importante também. Mas sim, é do município. Então, te vira aí, cara, é contigo mesmo. Tá bom. Obrigado, professor. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor Gustavo, então nós agradecemos a tua disposição de estar conosco e convidaremos para outras oportunidades estar novamente com os nossos alunos, tanto da escola jovem quanto das turmas do movimento, que é o nome que nós demos à escola de líderes. E a todos, muito obrigado pela participação. A partir de amanhã teremos novas aulas já na plataforma. Mais algum recado, Tati? Não. Então tá. Certo, pessoal? Muito obrigado, professor. Mais uma vez, uma excelente aula. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, um abraço, boa noite.